Olá, seja bem-vindo ao canal Estudando e no vídeo de hoje a gente vai continuar a correção do PAS 3 de 2025 com duas questõezinhas de português. Então, vamos nessa. Bem, aqui de cara, vamos começar com a questão 19. E nenhuma das questões desse vídeo a gente vai ter que ficar olhando no texto. Quer dizer, depois eu vou dar uma olhadinha, mas praticamente não vai precisar. Então vamos lá. No trecho, ser ambientalmente sustentável é a grande vantagem dessa tecnologia. Final do segundo parágrafo. A gente não precisa ver lá, tá? Para cima dessa questão, vocês já vão entender. A oração reduzida. Ser ambientalmente sustentável funciona como predicativo de um termo da oração principal do período. Tá, então a gente vai analisar essa frase aqui e a gente não precisa ir lá no texto, porque ele já está entregando a frase inteira aqui com todos os elementos que a gente precisa. E está afirmando que a parte ser ambientalmente sustentável é o predicativo de um termo da oração principal. Tá, de cara aqui, vamos entender o que é a oração principal e o que é a oração subordinada. Então vamos lá. Primeiramente, oração principal. O que seria a oração principal? É justamente o que o próprio nome diz, ela é a protagonista, digamos. E a subordinada é a que é dependente dela, ela meio que obedece às ordens da principal. Então, vamos estar achando isso aí agora. A gente já sabe que a principal é a mais importante e a subordinada é a que está dependendo dela ali. Ok, entendendo isso, vamos lá. Como que a gente acha isso? Bem, tem um tipo de oração subordinada, que é o tipo oração subordinada substantiva. A oração principal substantiva, a oração subordinada substantiva. Como é que a gente acha esse tipo? É claro que pode ter outros tipos, mas vamos tentar achar esse, que eu já vou dar spoiler, é o tipo que tá aqui. Como é que a gente acha as orações subordinadas substantivas? O próprio nome diz, oração subordinada substantiva. Ela pode ser substituída por um substantivo. É só a gente testar qual dessas orações, mas primeiro vamos achar as orações. Então, calma, para aí, corta o que eu tô falando agora. Vamos pra cá. Como é que a gente acha as orações aqui? Aqui tem duas orações, como é que a gente faz pra achar? Cada oração, ela vai ter sempre um verbo nela. Então, ser ambientalmente sustentável é a grande vantagem dessa tecnologia. Esse ser aqui é um verbo. Então, ser ambientalmente sustentável é a grande vantagem dessa tecnologia. Aqui, parou, já tem outro verbo. Esse verbo é, que também é ser, mas só que em outra forma. Então, aqui a gente já pode fazer essa divisão aqui bem nesse verbo é. Tem essa oração ser ambientalmente sustentável, é uma oração, e é a grande vantagem dessa tecnologia. Então, cada oração aí é essa frase que tem um verbo dentro dela. Ok, agora sim, voltando para onde é que a gente estava. A gente precisa descobrir qual oração é a subordinada e qual é a principal, certo? Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe qual vai ser qual? Oração subordinada substantiva. Ela pode ser substituída por um substantivo. O substantivo que a gente vai usar é isso. Por isso que o nome é oração subordinada substantivo. Então, vamos pegar aí esse isso e tentar substituir as orações, uma das orações, por só a palavra isso. Vamos lá. Ser ambientalmente sustentável é a grande vantagem dessa tecnologia. Ser ambientalmente sustentável, isso. A gente substituiu a segunda e não deu certo. Vocês estão vendo. Ser ambientalmente sustentável, isso. Não funcionou, não faz o menor sentido essa frase. Agora, se a gente trocar, se a gente, em vez de excluir essa segunda e substituir ela por isso, a gente excluir a primeira e substituir ela por isso. Vamos lá. Isso é a grande vantagem dessa tecnologia. Opa, aí fez sentido. E ficaria melhor se fosse essa a grande vantagem dessa tecnologia. Mas o que a gente fez? A gente basicamente tirou esse ser ambientalmente sustentável e substituiu por isso. Isso é a grande vantagem dessa tecnologia. Fez sentido, não fez? Então, essa é a oração subordinada substantiva. Ela é a oração que pode simplesmente ser substituída por um substantivo. Então, consequentemente, a oração é a grande vantagem dessa tecnologia, vai ser a oração principal. Ok, entendendo isso, entendendo qual é qual, vamos continuar. Tá falando que essa é oração reduzida, por que é reduzida? Tá vendo que começa com um verbo no infinitivo? Então, isso faz com que a oração seja reduzida. Então, começou aí com ser. Então, acaba com ar, ir, or, é tudo infinitivo, vai ser uma oração reduzida. Mas tudo bem, isso aí não é muito importante. Vamos continuar aqui. Então, a oração reduzida, ser mentalmente sustentável, funciona como predicativo de um termo da oração principal do período. O que é predicativo?
Primeiramente, predicativo tem que estar no predicado. Então, o que é o predicado? É tudo que não é o sujeito. Mas como é que a gente sabe o que é sujeito e o que é predicado? Eu vou pegar aqui uma frase só para usar de exemplo. O aluno comprou um livro. Tá vendo essa frase? Quem comprou o livro? Você sempre acha o verbo é comprou, certo? Quem comprou um livro? O aluno. Se o aluno está exercendo a ação aí, está exercendo o verbo, então ele é o sujeito. E, consequentemente, tudo que não é sujeito, tudo que não é o aluno, é predicado. Então, o aluno comprou um livro, esse comprou um livro, tudo aí que não é sujeito, incluindo o verbo, é predicado. E o que seria o predicativo? Seria uma coisa que está dentro do predicado e que atribui uma característica ou ao sujeito ou a um objeto. Por exemplo, o aluno comprou um livro usado. Esse usado que está dentro do predicado aí, ele está atribuindo uma característica ao livro. Então, ele é um predicativo. Mas tá, o que está dizendo aí? Que esse ser ambientalmente sustentável está exercendo a função de predicativo, ou seja, ele está no predicado aí, e ele está ele está dando uma característica ou para o sujeito ou para o objeto. Primeira coisa que a gente vai fazer agora. Vamos simplificar tudo isso aí, vamos simplificar a oração subordinada, de novo, pela palavra essa, e vamos ver aí, essa é a grande vantagem dessa tecnologia. Vamos achar o sujeito. Ok, a gente já tem aí a oração simplificada, né? Ó, de novo, corta isso aqui, substitui por essa. Essa é a grande vantagem dessa tecnologia. Vamos achar o verbo. O verbo a gente já sabe que é o é, certo? Então, qual é a grande vantagem dessa tecnologia? Vamos fazer aquela pergunta para achar o sujeito. A grande vantagem dessa tecnologia é essa. Ou seja, a grande vantagem dessa tecnologia é ser ambientalmente sustentável. Como assim? Tá vendo que essa oração subordinada, ela tá exercendo o papel de sujeito. Ela que tá respondendo esse verbo aí da oração principal. É a grande vantagem dessa tecnologia. Qual é a grande vantagem dessa tecnologia? É ser ambientalmente sustentável. Ou seja, ela tá exercendo o papel de sujeito. Não é predicativo. Isso aí, no caso, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Subjetiva é que exerce o papel de sujeito. Então, como está exercendo o papel de sujeito, não está exercendo o papel de predicativo. Ou seja, questãozinha errada. Esse ser ambientalmente sustentável, na verdade, está exercendo o papel de sujeito da oração principal, que é a grande vantagem dessa tecnologia. Ok, agora vamos para a questão 20, a última desse vídeo. Vamos lá. O emprego do sinal indicativo de crase em a atmosfera, o último período do segundo parágrafo, é obrigatório. Agora sim, vamos lá no texto para dar uma olhada. Ó. Bem aqui. Cadê? Aqui. O único resíduo devolvido à atmosfera pelo cano de escapamento... Tá, ok. O único resíduo devolvido à atmosfera. O que está acontecendo aqui? Quando você devolve algo a alguém, esse devolvido aqui, você devolve algo a alguém, que nem eu acabei de falar, ou alguém. Tipo, eu devolvi o lápis a fulano, ou eu devolvi o lápis fulano. Vocês estão vendo que precisa desse a aí no meio? Eu devolvi o lápis ao fulano. Eu devolvi o lápis à ciclana. Senão vai ficar sem sentido, né? Eu devolvi o lápis fulano. Não faz o menor sentido. Então precisa ter uma preposição ali, uma preposição a. Então o único resíduo devolvido a. Ok, agora tá vendo que se atmosfera é um substantivo feminino? Se é feminino, significa que tem um artigo a. Então é a atmosfera, certo? Assim como seria o carteiro, a dançarina, aqui é a atmosfera. Se junta uma preposição com artigo, acaba resultando num a com uma crase. Ou seja, juntou aí a preposição a com o artigo a, ficou a com crase. Então, sim, é obrigatório nesse caso. Voltando aqui para a questão, o emprego do sinal indicativo de crase em atmosfera é obrigatório. Tá certo, porque junta uma preposição com um artigo feminino aí, que acaba resultando na crase. É claro que tem algumas exceções, porém não é o caso. Então, esse foi o vídeo, essas foram as questões desse vídeo, e a gente continua a correção em outro vídeo. Tchau!